Olá, gente, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel, professor de Química. Vamos dar sequência ao nosso trabalho. E o tema da nossa aula de hoje é molaridade. Ok? Vamos lá, vamos começar com a nossa aula. Devagarzinho sempre. Bom, o que nós temos a saber sobre a molaridade? Bom, algumas unidades, algumas palavras, elas são referência para que a gente possa identificar que esse exercício é um exercício de molaridade. E quais são essas palavras? A primeira que eu destaco para ti é a concentração molar. Então, apareceu concentração molar, é molaridade. Apareceu mol por litro, molaridade. Ou simplesmente a palavra molaridade, até mesmo quantidade de matéria, e está lá mol por litro, molaridade. Tá, pessoal? Então, são algumas palavras, a unidade da molaridade é mol por litro. Então, se nas alternativas tiver gramas por litro, concentração comum. Se nas alternativas tiver mol por litro, é molaridade. Tudo bem? Então, já sabemos reconhecer quando o exercício envolve concentração comum e quando o exercício envolve concentração molar, pela sua unidade. Ok. E o que nós temos que saber em relação à fórmula? Bom, a fórmula da molaridade é um M esquisito, um M estranho. Vou tentar aqui desenhar para vocês. É um M estranho. Tá? Tem uma perninha. Tá? Esse é a fórmula, esse é o símbolo da molaridade. E o que nós temos que saber em termos de fórmula? Duas. A molaridade é o número de mols, N1 é o número de mols, dividido pelo volume, e esse volume obrigatoriamente tem que estar em litros. O que é muito comum em questões que envolvam a concentração molar? Em ml, centímetro cúbico, e aí nós temos que transformar para litros. E aí a única coisa que tem que fazer é dividir por 1000. Bem boa, bem tranquilo. Sem vir em outras unidades, aí sim a gente tem que se preocupar em fazer essa transformação. Tudo bem? Mas obrigatoriamente tem que ser por litro. Bom, aí o exercício veio o exercício para nós e apareceu 200 ml, divide por 1000, 0,2 litros. E apareceu tantos mols. Basta pegar o número de mols, dividir pelo volume e nós temos a nossa molaridade. Agora, a outra forma que é a mais comum utilizada é que a molaridade corresponde à massa do soluto, dividido pela massa molar, e isso multiplicado pelo volume em litros. O que eu vou mostrar para ti agora é como reconhecer a massa do soluto e como reconhecer a massa molar, porque na fórmula nós temos a massa soluto e a massa molar. E aí nós temos que, basicamente, o quê? Substituir. Porque quando a gente resolve o exercício que envolve fórmula, é basicamente substituição. Porque a gente não pode confundir o quê? A massa soluto com a massa molar. Tudo bem? Então vamos lá, o professor vai colocar aí um exemplo para que você possa identificar com facilidade no exercício qual é a massa soluto e qual é a massa molar. Bom, o exemplo que eu escolhi para vocês foi o seguinte. Determine a molaridade do ácido fúrico que possui 196 gramas dissolvidos em 1 litro de solução. Tá? Bem básico, só para a gente entender aí a diferenciação entre massa do soluto pela massa molar. A substância é o ácido sulfúrico. Quem é o ácido fúrico? Aí tem um destaque para a gente relembrar aí o ano passado. O professor, dando aula de funções inorgânicas, ácidos, bases, sais, óxidos, e destacou uma das substâncias. Ácido fúrico você tem que saber. Por quê? Porque é muito comum. Tá? Então, vai aparecer na tua vida aí, principalmente no segundo ano, principalmente lá nas provas de química, quem for entrar na faculdade, o ácido fúrico é o rei. Quem é a rainha é a água, mas o ácido fúrico é o rei. Então, o que nós temos que saber sobre o ácido fúrico? A fórmula. E qual é a fórmula? H2SO4. A boa notícia é que a maior parte dos exercícios já vem informando aí a fórmula da substância. Mas se não vier, você tem que saber. Tá? Somente o ácido sulfúrico. Aí nós aprendemos vergonhoso. Qual é a fórmula da água? Qual é a fórmula do gás carbônico? Qual é a fórmula do ácido sulfúrico? H2SO4. Bom, então nós temos aqui o H2SO4, nosso ácido sulfúrico. E nós temos que calcular a massa molar. E como é que nós calculamos a massa molar? Identificando a quantidade de elementos químicos que compõem essa substância. O ácido sulfúrico, quantos hidrogênios tem? 2.
O S, que é o enxofre, quantos tem? 1. Embora que na química não apareça, mas está aqui, ó, número 1 aqui, ó. Então nós temos um enxofre. E quantos oxigênios nós temos? 4. Ok. Então no ácido fúrico nós temos 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Ok, já sabemos quantos elementos compõem o ácido fúrico. E para a gente calcular a massa molar, o que a gente faz? Bom, a gente vai multiplicar pela sua massa atômica. E vai vir lá no exercício dados. O hidrogênio vale 1, dados. O hidrogênio vale 1. O enxofre vale 32. O oxigênio vale 16. Isso vem no exercício. Em alguns exercícios, eles são mais bonzinhos, que já calculam para ti aqui, ó, 98 gramas por mol. Então, quando tiver gramas por mol, essa é o quê? É a unidade de massa molar. Gramas por mol. Então, ele já calculou para ti. Então, não há necessidade de calcular. Se o exercício não calculou, você vai lá pegar os dados e vai calcular essa massa. Se o exercício não deu a massa molar, gramas por mol, e o exercício não deu os dados, tabela periódica, ou seja, alguma coisa o exercício vai te fornecer. Você vai buscar na tabela periódica a massa de cada elemento para você fazer o cálculo da massa molar. Professor, como é que eu reconheço a massa de um elemento químico na tabela periódica? É aquele número com vírgula. Tá? Pronto. Pega lá aquele número com vírgula, você tem a massa atômica e a gente calcula a massa molar. Bom, vamos lá calcular a massa molar do ácido fúrico. No quadro é bem mais fácil, mas vamos aqui no computador. Olha só, nós temos o quê? Nós temos 2 hidrogênios, nós temos 1 enxofre e nós temos 4 oxigênios na molécula sulfúrica. Agora vamos multiplicar pela massa do hidrogênio, que vale quanto? 1. O enxofre tem quanto? 32. O oxigênio tem quanto? 16. A gente multiplica. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 32, 32. 4 vezes 16, 64. E a gente soma tudo. E ao somar, 4, 6, 8, 6 mais 3, 9. Pronto. O somatório das massas dos elementos que compõem o ácido fúrico, isso é a massa molar, e a gente denomina isso pelo M1 maiúsculo. Tá? Então está aqui, ó, a massa molar, fica sempre embaixo. Isso é o que? O M1 maiúsculo. A massa do soluto, o exercício te informa. Como assim, professor? Vamos voltar para o exercício. Determine a molaridade do ácido fúrico, que possui 196 gramas dissolvidos. Então, o que significa? Esses 196 gramas é o que foi pego lá de ácido fúrico para dissolver em 1 litro. Então, o exercício falou lá 20 gramas, 30 gramas, 196 gramas. Isso é a massa do soluto, que é representado pelo M maiúsculo. Ó. Aqui, ó, M minúsculo. Tá? Massa do soluto, M minúsculo, que corresponde a 196 gramas. Massa molar, que fica aí embaixo, é o que a gente calcula. Tudo bem? Vamos apagar porque está uma bagunça. Ok? E vamos agora resolver o exercício. Então, molaridade corresponde à massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume em litros. Agora é só substituir. Então, a molaridade, qual é a massa do soluto? 196 gramas. Isso é a massa do soluto. Qual é a massa molar? É o que a gente calcula. 98. Vezes o volume. E o volume é quanto? 1 litro. Pronto. Só botar aqui 1 litro. Não, nesse caso não há necessidade de transformar. Agora é só de fazer o cálculo. 196 dividido por 8. 2 mol por litro. Pessoal, sempre a molaridade, o resultado da molaridade vai ser um número pequeno. Sempre. Tá? 2 mol por litro, aqui a gente está falando de um número grande. Tudo bem? Vai dar lá 0,1 mol por litro, 0,2 mol por litro. É o mais comum. Ok? Isso é um exemplo tosco aqui só para vocês entenderem. Para você poder saber diferenciar a massa do soluto pela massa molar. Tudo bem? Lembre-se, o M1 maiúsculo, que é a massa molar, é o que você calcula. A massa do soluto, que é o M1 minúsculo, vai vir no exercício essa massa. Ok. Não entendeu? Volta novamente essa explicação, tá? Para seguir em frente. Bom, entendendo, vamos agora refazer de novo a mesma coisa. Sim, a mesma coisa, só que agora um pouquinho mais rápido.
para você pegar de primeira. Bom, então o exercício me deu, você vai pegando os dados do exercício. A massa do soluto corresponde a 196 gramas. O exercício deu. O ácido sulfúrico tem uma massa molar de quanto? 98 gramas. Ou o exercício dá, ou a gente tem que calcular. Ok, tenho a minha massa do soluto. Desculpa, tenho a minha massa molar. Aqui é o que? A minha massa do soluto. E qual é a fórmula? Bom, a fórmula é a seguinte. Molaridade é igual ao número de mols dividido pelo volume em litros, dividido pelo volume em litros. O que é esse número de mols? Ora, esse número de mols, ele corresponde à massa do soluto dividido pela massa molar. Então, a forma de calcular o número de mols, está aqui a fórmula. O número de mols, digamos que o exercício pede para você calcular o número de mols. Qual é a fórmula? Massa do soluto dividido pela massa molar. E a gente coloca aqui na fórmula, a massa do soluto dividido pela massa molar, vezes o volume em litros. Pronto. Professor, facilita a nossa vida. Então, está aqui a fórmula que vocês vão precisar para calcular a molaridade. Molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume em litros. Obrigatoriamente em litros. Agora, o que eu faço, professor? Substitui. Pega os dados e substitui. Qual é a massa soluto? Quanto vale a massa soluto? 196 gramas. 196 gramas. Quanto equivale a massa molar? Aquilo que nós calculamos. 98. 98. Ok. Volume, 1 litros. Volume, 1 litros. Pronto, volume 1 litro. A gente faz o cálculo e a gente encontra a molaridade. A unidade de molaridade é mol por litro. Pode aparecer simplesmente um M, tá? Simplesmente aparecer um M. Às vezes pode aparecer a palavra molar, ok? 2 molar, 2M, tá? Então, mas o padrão é mol por litro. Às vezes também aparece mol, geralmente não, na maior parte dos casos, mol por litro na menos 1, tá? Ou seja, tudo isso são referências de molaridade. Ok, pessoal? Bom, eu acredito que só existe uma forma de a gente aprender esse conteúdo de soluções é fazendo exercício. Então, agora o professor vai pegar um exercício e vai te colocar como exemplo devagarzinho para você entender. Ok? Sempre destaco, a vantagem da aula online é que você pode voltar novamente e fazer o professor Gabriel explicar quantas vezes necessário for. Ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, agora eu vou resolver um exercício propriamente dito, tá? E eu vou resolver usando a fórmula e vou resolver por regra de 3. O que a gente tem que saber para resolver exercício que envolve soluções? É pegar os dados. Pegando os dados, a gente identifica o que aquele exercício quer saber, se é concentração comum, se é título, se é molaridade, se é diluição. A gente pega os dados e a gente consegue saber o que o exercício quer saber e a gente vai usar a fórmula, depois você vai explicar aí por regra de 3. Bom, o exercício assim fala assim, calcule a concentração em mol por litro. Pronto, morreu. O que ele quer saber? Ele quer saber a molaridade. Então está aqui a primeira pergunta. Ó. Ele quer saber a molaridade. Ele está aqui, a molaridade. De uma solução que foi preparada dissolvendo 18 gramas de glicose. Olha só, ele falou massa, 18 gramas de glicose. O que é esse 18 gramas? A massa do soluto. Então, massa do soluto, ele te deu 18 gramas de açúcar, que é a glicose. Em água, suficiente para produzir 500 ml de solução. O que é esse 500 ml? É o nosso volume. É o nosso volume, 500 ml. Que nós temos que transformar em litros. E para transformar em litros, a gente divide por 1000. E ao fazer essa divisão, 5 dividido por 10, 0,5 litros. Então, temos aqui o nosso volume. Ok. E o exercício foi bonzinho. O exercício já calculou para nós a massa molar. A gente falou assim, dados. A massa molar da glicose corresponde a 180 gramas por mol. Ele foi bonzinho, 180 gramas por mol. Gramas por mol, ele já calculou para nós a molaridade. Então, está aqui o M1 maiúsculo, nossa molaridade. E agora? Agora é só lembrar da fórmula. Qual é a forma da molaridade? Bom, a molaridade é um M esquisito, que é igual ao M1 minúsculo com 1, massa do soluto,
dividido pela massa molar vezes, ou seja, multiplicado pelo volume em litros. Pessoal, o professor repete isso aí porque a repetição leva à perfeição. Tudo bem? Então, professor, repete de novo então para a gente pegar. Vamos lá, vamos pegar. Tá? Então, a molaridade é um M esquisito, que é igual a massa do soluto, dividido pela massa molar, vezes o volume em litros. Ok. Memorizei, professor. Então, agora vamos substituir na fórmula. Então, a molaridade vai ser igual. Massa do soluto vale quanto? 18. Então, a gente coloca aqui. Ok. Massa molar, 180. Ó, 180. Massa molar fica embaixo. Volume, 0,5 litros. Tá, ó. Volume, massa molar, massa do soluto. Ok. E agora, a gente faz essa multiplicação, ou a gente simplifica, minha sugestão sempre que a gente simplifica, ó, dá para simplificar os 2 aqui por 18, né, aqui fica 1, né, aqui fica 10 vezes 0,5 dá 5, então a molaridade vai ser 1 dividido por 5, e ao fazer essa divisão fantástica, vai dar quanto o resultado? A molaridade é igual a 0,2 mol por litro, e nós temos a resposta do nosso exercício, que você vai marcar lá na hora da prova, lá na hora do Enem, lá na hora do PAV, né? Na tua prova, 0,2. Ok? Bom, pessoal, resolvi por fórmula. Agora a gente vai resolver isso aí por regra de 3. O que eu antecipo para vocês quando o assunto envolve molaridade e a gente não lembra da fórmula? Regra de 3. Só que para resolver molaridade por regra de 3, vão ser necessários 2 passos. Vamos lá, devagarzinho sempre. Então, vamos começar a resolver por regra de 3. O que nós temos? Bom, inicialmente a gente tem que olhar para os dados e a gente procura aquele dado que tem dois valores. O que nós temos aqui? Nós temos 180 gramas por 1 mol. Não aparece, mas está aqui o número 1. Ó. 180 gramas por 1 mol. Então, 180 gramas está para 1 mol. E qual é a massa do soluto? 18 gramas. Então, 18 gramas, quantos mols vai ter? Então, a primeira coisa que nós vamos calcular é o que? O número de mols. Temos que a molaridade é o número de mols dividido pelo volume. Então, a primeira coisa nós vamos encontrar o que? O número de mols. Ok. E agora? Multiplicamos em x. Lembre-se que você pode já simplificar, você já pode antecipar essa simplificação. Tudo bem? Mas eu deixei para depois, para não complicar a tua vida. Né? Então, multiplicamos em x e como é que ficou? Ora, ficou 180x, que é 18 vezes 1. O 180 que estava aqui passou para o outro lado, multiplicando. Ok. Então, ao multiplicar em x, como é que ficou? 18 vezes 1 dividido por 180. E, vamos simplificar aqui, aqui ficou 1. Lá a gente simplificou os 2 por 18. Aqui ficou 10. E 1 dividido por 10, 0,1, o que? Mol. O que nós calculamos? O número de mol. Tá? Então, a primeira coisa que nós encontramos foi o número de mols. Só que a molaridade é mol por litros. Então, vamos brincar, ou seja, vamos transformar isso em litros. Né? Vamos brincar aí com o volume. Bom, então nós sabemos que 0,1 mol está contido em que volume? O volume lá que está no exercício. E o exercício falou que o volume é de 0,5. Então, 0,1 mol está para 0,5 litros. Só que a unidade de molaridade é mol por litro. 1 litro. Então, em 1 litro, quantos mols vai ter? Ok. E agora? Nós multiplicamos em x. De novo, multiplicamos em x. Vai lá, 0,1 dividido por 0,5, que vai dar 1 sobre 5. E 1 sobre 5 corresponde a 0,2. E repare que é o mesmo resultado resolvendo por fórmula. E a gente vai marcar a letra B, resolvendo por regra de 3. Então, pessoal, o que nós temos que lembrar sobre molaridade? A fórmula. Se não lembra da fórmula, regra de 3. Professor, qual é a fórmula da molaridade? A molaridade é igual a massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume em litros. Tudo bem? Quer resolver por regra de 3? Resolve. Encontra o número de mols e relaciona isso depois com o volume.
Bem? Repare até que eu falo assim, volume, ver se você pega. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Forma de aprender é fazer mais exercício. Então, vamos fazer mais um exercício que envolva aqui a parte de modalidade. Pessoal, eu enviei para vocês uma lista de exercícios, tá? E eu peguei, né, já vou aproveitar e fazer um exercício da lista e já vou colocar como exemplo. Esse é o número 6 lá da lista. O que nós já fizemos? Nós fizemos exercício 1, 2, 3, o 4, tá? O 5, 6, na parte de relação entre concentração, densidade e título. Não, o 4, 5. E agora a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o número 6. Tá? Só que esse 6, o professor pegou como exemplo da lista. Então você já sabe que o número 6 o professor está fazendo contigo. Ok? Bom, depois você tente fazer você novamente. Porque o que é importante nesse processo de aprendizagem na parte de soluções? Você refaça os exercícios. Mesmo que você já tenha feito uma vez, tá? Deixe passar alguns dias, refaça esse exercício para ver se você consegue fazer novamente. Porque às vezes quando a informação está ali brilhando na cabeça, a gente vai e consegue. Aí passa uma semana, vai tentar fazer e não consegue. Ok? Então a pessoa está fazendo nesse exato momento a questão número 6 da nossa lista. Ok? Então, vamos lá. Começando o exercício número 6. No dia a dia de um laboratório de química, uma das atividades mais rotineiras que realizamos é a pesagem de reagentes ou materiais. E para isso nós utilizamos a balança e é sobre ela que vamos falar no vídeo de hoje. Existem diferentes tipos de balanças com diferentes sensibilidades, porque a sensibilidade ela varia exatamente com o número de casas decimais que a sua balança possui. Por exemplo, a balança que a gente tem em casa tem no máximo 1 ou 2 casas decimais porque elas são feitas para pesar quantidades maiores de massa. Mas as balanças laboratoriais que a gente usa aqui, elas são de, por exemplo, 4 casas decimais, a balança analítica, que são para medidas realmente precisas. Ou então, se a sua medida não precisar ser tão precisa, a gente usa a balança semianalítica, que tem 3 casas decimais. Um experimento interessante para demonstrar o quão sensível essa balança é usando uma caneta e um papel. Primeiro, a gente pesa o papel, espera que o valor que está escrito no visor estabilizar, que é quando essa setinha aqui aparece. Ok, 0,6361. O que a gente pode fazer? A gente pode tarar a balança, que aí ela vai ficar zerada. Aí a gente tira esse papel daqui, escreve alguma coisa. E pesa ele de novo. Então dá pra ver que a tinta que a gente colocou aqui no papel pesa 0,0008 gramas, que é uma massa muito pequena, mas que é lida pela balança. Se ela consegue detectar a tinta, por que ela não detectaria a gordura da minha mão quando eu for mexer em alguma coisa? Por exemplo, tá aqui, 0,0007. Se eu pegar esse papel e eu esfregar ele com a minha mão, dá pra ver, assim que a massa estabilizar, que agora ele pesa 0,0013, 0014. Por quê? Porque na hora que eu mexi no papel, eu aderi massa a ele. Se eu começar a mexer muito no que eu estou pesando, eu vou começar a aderir muita massa. E aí, aderindo essa massa, eu vou tornar minha medida menos confiável. Para realizar a pesagem de reagentes ou substâncias dentro do laboratório, nós costumamos usar principalmente 3 coisas. Um becker, um vidro de relógio ou finge que isso aqui é um papel manteiga. No caso do papel, a gente faria 2 dobras, assim, e assim. E colocaria ele desse jeito aqui na balança. Por quê? Porque depois que a gente pesasse ele aqui, a gente podia fazer, por exemplo, uma canaleta e colocar o reagente aqui dentro do becker. Então, a gente pode aproveitar exatamente esse becker para fazer uma pesagem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar ele dentro da balança. Esperar o peso estabilizar e tarar ela. Lembrando que agora é melhor tentar não tocar no becker de novo com as mãos para não aderir massa para ele. Então, a gente usa
uma folha de papel toalha. O jeito de dobrar ela é meio arbitrário. É o jeito que você conseguir fazer para você não precisar tocar no becker. O legal de fazer assim é que você faz tipo uma pinça para pegar ele. Assim. Então sempre que eu precisar pegar o becker, eu posso pegar ele assim, que eu sei que eu não vou estar aderindo massa a ele. Ou vou estar aderindo menos do que eu estaria se eu tocasse ele com os dedos. Então, agora eu vou pegar aqui e eu vou pesar 1 grama de sulfato de cobre. Tomando cuidado para não deixar o reagente cair na balança. Então, o recomendável é deixar a espátula assim e fazer movimentos fraquinhos com o dedo, para cair pouca coisa. Então, terminando de pesar, é claro que você tem que esperar fechar a porta da balança primeiro, para não ter interferência de qualquer corrente de ar que estiver passando aqui. Porque, por exemplo, deixando estabilizar, 0,9940. Se eu abrir aqui como o laboratório está com as janelas fechadas, tem menos chance disso acontecer. Mas o normal, a gente pode fingir com isso aqui, é que poderia acontecer alguma oscilação ali no valor da balança, exatamente por causa das correntes de ar e da balança ser sensível. Então a gente fecha as portas e espera o valor estabilizar. O nosso objetivo era pesar exatos 1 grama, mas não tem a real necessidade de pesar a massa exata que você quer pesar, desde que você anote o valor pesado para usar em cálculos posteriores ou no que você for usar aquela massa. A pesagem de alguns reagentes tem que ser feita rápida, porque, por exemplo, o hidróxido de sódio, ele quando exposto à atmosfera, ele absorve água e CO2, o que aumenta a massa dele. Dá para fazer esse experimento aqui. A gente coloca primeiro um vidro de relógio aqui na balança, espera a massa estabilizar, tara ela. O que a gente faz? Eu vou pegar uma pastilha de hidróxido de sódio e vou colocar ela aqui. E vai dar para ver claramente que a massa dele vai aumentar com o tempo. Pelo menos na teoria. Antes de realizar qualquer pesagem, é importante estar atento a 4 ou 5 fatores, que são eles. Primeira coisa, você não pode pesar nenhuma quantidade acima da quantidade máxima que aquela balança aguenta, que vai estar indicada aqui. Segunda coisa, a balança ela tem que estar sempre nivelada antes de você fazer qualquer tipo de medida. Ou seja, essa bolinha de ar aqui, ela tem que estar dentro desse círculo vermelho. Senão, você vai ter que tentar ajustar os pés da balança até que ela chegue ali. Terceira coisa, sua balança ela não pode estar nem molhada e nem suja. Por quê? Qualquer outra coisa que tiver ali dentro da sua balança, sem ser o ar que está aqui dentro mesmo, ele pode acabar aderindo massa. Principalmente se estiver no prato da balança. Porque, por exemplo, se eu acabei de realizar uma pesagem e sobrou algum tipo de grão ali, algum reagente, ele vai atrapalhar na minha próxima pesagem. E a gente tem que lembrar sempre de pesar as coisas em temperatura ambiente. Porque, vamos supor, se eu estivesse pesando esse cadinho e ele tivesse acabado de sair de uma mufla, ele estaria em uma temperatura extremamente alta. E o que aconteceria? Se vocês lembram ali da física da parte de transferência de calor, como o cadinho está quente, ele vai esquentar o ar que está ali perto dele. Então, o ar que está perto do cadinho vai subir e o ar que está ali em cima vai descer, criando uma corrente de convecção que vai atrapalhar a sua medida. Por quê? Você vai estar criando uma corrente de ar interna ali dentro da sua balança. Porque assim como a gente viu com as portas abertas, a partir do momento que você tem uma corrente de ar, a sua medida começa a flutuar ali nas últimas casas decimais.
Até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado e aprendido realmente como usar a balança. E qualquer dúvida, vocês podem deixar alguma pergunta nos comentários que a gente responde.